Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após a vitória por 2-1 sobre o Goiás no Morumbi. Dorival, por gentileza, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação do desempenho do São Paulo hoje, essa vitória, e é claro que o torcedor ele fica eufórico nesse momento, principalmente porque o São Paulo já está no G4 da competição. Esse começo, 11 jogos sem perder, é acima do que você esperava quando você olhou para esse grupo e começou o seu trabalho? Bom, eu acho que você tem que ter confiança sempre, né? Sempre naquilo que você realize. Comigo não é diferente. Sempre que eu acerto com uma equipe é porque eu penso em tentar uma melhora rápida daquilo que esteja acontecendo. Até porque nos últimos anos, eu acho que só em 2020, com o Atlético Paranaense, que eu peguei a equipe no início de temporada, num processo de reformulação quase que total, né? Perdendo 16 jogadores. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de situação. É natural que você nunca espere que as coisas aconteçam tão rápido. Mas o que eu gostaria de dizer é que nós temos aproveitado o máximo possível todo e qualquer período de treinamento que nós temos feito. E isso tem contribuído para que a gente possa buscar um ajuste da equipe. Hoje, até 28 minutos, quando nós tomamos o gol, mais ou menos por aí, eu não me recordo do tempo, mas a equipe estava ajustada, estava equilibrada, estava totalmente organizada, jogando de uma maneira em que precisava naturalmente de um pouco mais de infiltração, não encontrava, mas estava segura naquilo que estava tentando desenvolver. Depois do gol, nós nos desorganizamos e corremos um risco muito grande. Voltando para o segundo tempo, uma mudança de postura completa, mudamos algumas peças, sem que tivéssemos necessidade de mudar nomes, só as funções que nós alteramos, adiantamos um pouco a equipe, passamos a jogar mais dentro do campo do Goiás, e eu acho que isso aí foi muito importante. Um resultado fundamental, um resultado de recuperação. Os jogadores estão acreditando novamente em tudo aquilo que está sendo solicitado, pedido. Mesmo em uma semana que foi muito difícil para todos nós, com a logística, né, da ida e da volta nessas partidas, se acumulando com os jogos de Recife, de Fortaleza, que foram problemas bem sérios. Logo em seguida, essa viagem para a Venezuela, indo lá para o Panamá, enfim, que vocês sabem muito bem. Mesmo assim, nós retornamos na quinta de madrugada, trabalhamos a quinta, trabalhamos a sexta, sempre de uma maneira comedida para que pudéssemos tê-los em condições hoje. E o que o time entregou hoje, em termos de coração, de vida, buscando o resultado a todo instante, não perdendo a organização e fazendo o segundo tempo que nós fizemos, é louvável. Eu tenho que enaltecer esse trabalho que está sendo feito, porque a gente sente que os jogadores, acreditando, eles estão começando a perceber que eles podem ter um caminho em busca aí de coisas melhores. Dorival, aqui, boa noite. Eu queria seguir um pouco nesse assunto que você tratou e trazer também uma outra informação. Primeiro, a gente tinha feito uma conta durante a programação da CBN que dos últimos 11 dias, o São Paulo teve 4 jogos e teve 2 treinos, 3 com esse da volta da Venezuela. Ou seja, foram 4 jogos, 3 treinamentos completos, sem ser regenerativo, e o time passou por esse período com 4 vitórias. Obviamente que o time não vai conseguir acertar todos os detalhes numa sequência como essa, é basicamente impossível, mas o time sobrevive a esse período da melhor forma possível, conquistando 4 vitórias. Mas a gente sabe que o São Paulo tem coisas a melhorar, a crescer, que só vai conseguir com treinamento em campo, com repetição, que é algo que você fala muito até nas suas coletivas. Um dos detalhes até que a gente tem visto, e aí, por favor, não entenda como crítica, é só uma observação que a gente faz, são os gols de bola de cabeça. São Paulo sofreu o 7º gol de cabeça no Campeonato Brasileiro e 4 foram dessa forma. É um ponto que você, a partir de agora, porque dos próximos 11 jogos, o São Paulo vai sair só 2 vezes do estado para jogar, e é Belo Horizonte e Rio Grande do Sul, não são viagens longas.
É o tempo agora de começar a pegar esses pontos que o São Paulo precisa melhorar para seguir bem na temporada? Você sabe que esse tipo de melhora, ele só acontece realmente nisso que você pontuou. Treinamentos, repetições, a exaustão, para que você eleve principalmente a capacidade do atleta individualmente. Melhorando individualmente, você melhora coletivamente. Não é só uma questão, às vezes, da bola aérea, mas muito mais do posicionamento para que você recepcione essa bola. E quando você não tem um posicionamento consistente dentro da sua área, pode ter certeza que algo acontece. Então, se nós percebemos no gol, nós saímos com o nosso zagueiro do lado direito, Alan teve que sair para uma abordagem, né? Abre-se um campo muito grande para que você possa estar coberto, e nisso é natural que você tenha que marcar, né? Sempre intervalando um jogador para o outro. E nesses intervalos é que entram os atacantes que pisam na área e que proporcionam uma situação de desconforto para as zagas adversárias. Aconteceu isso, eles tinham 2 homens para 2 marcadores. O marcador ele tem que estar atento com a bola que de repente sobre mais baixa para uma antecipação, ele tem que estar um pouco fora do posicionamento, e foi o que acabou acontecendo. Se nós tivéssemos tido um preenchimento de área, talvez estivéssemos mais protegidos e posicionados. Então, isso daí vai muito daquilo que nós estamos tentando repetir a todo instante, que é justamente quem compõe a área que tem muito mais a obrigação do que propriamente a bola viajada. Em bolas paradas viajadas, nós não tivemos problemas. Eles cabecearam, acho que uma bola com bolas paradas. Então, eu acho que é reflexo também do bom posicionamento executado. Não aconteceu o mesmo na bola em movimento, quando o principal cabeceador dele estava fora da área. Então, para vocês verem que, às vezes, um desencontro, um detalhe muito pequeno acaba facilitando ou para você ou para o adversário a conclusão de uma jogada. E para mim foi isso. Mas não tenho dúvidas que nós temos que repetir muito, porque é uma situação que nos preocupa, sim, pela sequência que nós tivemos, aliás, ao longo do ano, não só nessas últimas partidas. Acredito eu que já tenha melhorado bastante, mas ainda precisamos de mais. Dorival aqui na frente. Me chamou muita atenção hoje que quando o sistema de som do Morumbi anunciou os jogadores que iam começar a partida, o seu nome foi um dos mais aplaudidos pelo torcedor. E quando você entrou em campo, você também foi ovacionado pela torcida. Nas redes sociais, os mais empolgados já falam em dorivalismo, já falam em estar dorivalizados. Eu queria saber o que você está achando desse momento todo de amor do torcedor são paulino por você. Estou tranquilo. Estou tranquilo porque o céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância. Então, não é uma vitória que vai me tirar, vai tirar os pés do chão, eu vou tirar os pés do chão, não é uma derrota que vai me causar um transtorno. Eu acho que eu já vivi isso daí N vezes, e eu sei que a gente só vai conseguir continuar alcançando resultados se nós tivermos a consciência do que nós estamos fazendo, que teremos que fazer ainda muito mais, que teremos que fazer melhor, que teremos que estar acrescentando a todo instante. Eu acho que é o que está existindo, os jogadores estão entendendo, estão correndo até o último minuto, a entrega tem sido impressionante, e é isso que me satisfaz. Independente de qualquer resultado, a forma como nós jogamos, principalmente no segundo tempo, a organização, o time bem posicionado, praticamente a grande maioria das segundas bolas, nós estávamos em cima delas, já reiniciando um processo de ataque. Então, isso para mim é prazeroso, porque, como foi pontuado mesmo, com poucas sessões de trabalho, nós temos um time organizado, um time consciente e um time que está querendo, que está buscando a todo instante. E um fato importante, o quanto tem sido decisivo e fundamental a entrada dos jogadores que estão vindo, né, do banco, entrando como opções ao longo da partida e decidindo os jogos. Isso aí, para mim, não tem preço, porque a gente percebe que todos estão preparados e ansiosos por estarem lá dentro e terem o seu momento. E isso aí tem feito a diferença, porque em muitos jogos aí nós temos decidido com jogadores que estão vindo de fora.
Boa noite, Dorival. Você comentou um pouquinho sobre os jogadores que estão voltando. O David retornou de lesão, foi decisivo hoje. Eu queria saber se você conta já para o próximo jogo com o Nestor e com o Arboleda, que vem desfalcando a equipe por causa de uma fadiga muscular. O São Paulo não fala nem lesão, é só uma fadiga. E em relação à extensa lista de desfalques, tem mais alguém que já está próximo de voltar? Porque a gente sabe que tem vários jogadores em transição. Você conta com alguns desses atletas em transição já para os próximos jogos ou ainda está distante? Bom, depois de 30 e poucos dias, eu fico feliz de estar recebendo o David já, né? É natural que ele ainda precise de um processo de readaptação para que ele se encontre em melhores condições, e vamos tentar acelerar tudo isso, né? Colocando em todos os trabalhos que tenhamos bola, né? Ele saindo desse período físico, né, de recuperação física. Talvez tenhamos o Moreira numa situação um pouquinho mais avançada. Acredito que só, né, Felipe? Os demais, nesse instante, talvez não os tenhamos, não. Ainda demoraremos um pouco mais. Boa noite, Dorival. Tudo bem? Lucas de uma Rádio Dimensão Esportiva. Falando um pouco sobre momentos de conclusão do São Paulo ali, deu para ver na beira do campo que você fazia gestos de calma, para os jogadores terem um pouco mais de calma na hora da conclusão. Você acha que esse é um atributo que você ainda precisa melhorar nesse São Paulo? Enfim. Olha, eu acho que nós temos vários comportamentos que precisam ser melhorados, né? Aqui nós pontuamos 2 já. E as definições passam muito pela capacidade do atleta individual, dele poder resolver um problema. É natural que, nesse momento que eu estava pedindo calma, é porque nós estávamos acelerando demasiadamente, forçando passes desnecessários e possibilitando a equipe do Goiás, de repente, aproveitar algum desequilíbrio que encontrasse na nossa equipe. Então, nós corremos um risco desnecessário ao final do primeiro tempo. Depois, não, eu acho que foram situações mais tranquilas, porque a equipe estava organizada. E quando a equipe está organizada, ela dificilmente ela acaba sofrendo. Quando você não sofre, é natural a tendência que as coisas deem certo e que os gols saiam, elas aumentam. E eu acho que foi isso que nós vimos. Uma equipe organizada que respeitou os movimentos que foram pedidos, que melhoramos muito o ataque é a última linha do adversário, criamos N chances de gols e eu acho que merecemos aí a virada que tivemos. Dorival, boa noite. Queria que você falasse sobre 2 questões. A primeira, sobre o Alexandre Pato. Você já tinha falado que é um assunto que estava sendo tratado com tranquilidade pelo Rui, pela diretoria, mas agora o São Paulo oficializando a contratação dele. Imagino, claro, que tenha sido feita uma avaliação também para a comissão técnica. Como que está esse cronograma? A torcida já fica imaginando quando que ele pode começar a treinar com a equipe, jogar e tudo mais. E também, agora, com esse bom momento do São Paulo, falam do seu nome novamente, seleção brasileira. Como que é isso para você, esse burburinho? Não, eu fico muito tranquilo. Eu acho que na minha vida as coisas sempre aconteceram de uma maneira muito natural. Eu nunca procurei, forcei nada, graças a Deus. Estou muito feliz aqui, estou muito satisfeito. O trabalho está evoluindo, está melhorando. E eu acho que temos que dar tranquilidade à CBF que possa definir o melhor nome possível para a seleção, já que é um trabalho que vai exigir muito de qualquer profissional que ali esteja. Que eles sejam felizes no momento da definição, da decisão. Torço eu para que seja um profissional brasileiro, para que continuemos a ter profissionais do nosso país comandando a seleção mais vezes campeã do mundo. Com relação ao Alexandre, nós temos que ter muita tranquilidade. Ele está iniciando agora, a partir de segunda-feira, o primeiro treinamento depois de meses e meses, apenas buscando uma recuperação física. Então, não contem com o Alexandre tão já. Nós não o teremos tão rápido. Vamos acompanhar o processo de evolução dele e, ao mesmo tempo, trocando informações, tanto com o departamento médico, quanto o departamento físico, fisiologia e o próprio Alexandre, para que aí sim, no momento adequado, nós, de repente, possamos tê-lo aí em campo. É um jogador diferenciado.
se realmente estiver recuperado e concentrado, focado dentro de São Paulo, eu não tenho dúvidas que vai ser muito importante pela capacidade que possui, pelas qualidades que tem e pela identificação que até porque foram aí passagens importantes que ele teve dentro do clube. Dorival, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a sua escolha hoje pelo Alan Franco e não pelo Diego Costa. Tem algum motivo especial para essa escalação? Alguma coisa que você tenha pensado especificamente para o jogo de hoje? Obrigada. Não, de modo geral, eu estou tentando fazer um revezamento sempre. Não podemos nos esquecer que o Diego veio de uma lesão e seria o terceiro jogo em sequência dele. Poderia fazê-lo tranquilamente, de repente, como também poderíamos ter uma situação desagradável de uma lesão, alguma coisa desse tipo. Então, nós estamos caminhando passo a passo. São jogadores que se equivalem muito. Alan também tem feito partidas muito boas. De um modo geral, todas as alterações que a gente faz é sempre no sentido de... Não é uma preservação, não é de segurarmos, mas é de não termos situações desagradáveis, como aconteceram com o Nestor e com a Arboleda. Mesmo com todo o cuidado que nós estamos tendo, acabam acontecendo. Então, muito em razão disso. Mas são jogadores que têm um espaço importante, estão sendo chamados e estão dando uma resposta muito boa. E eu quero apenas aqui fazer um destaque à torcida São Paulina. O que nós temos presenciado é uma coisa que impressiona. É o meu quarto jogo agora dentro do Morumbi. A todo momento nós estamos vendo uma resposta do torcedor. É para eles que nós tentamos fazer o nosso melhor. Mas eles têm nos carregado de tal forma que tem feito uma diferença muito grande. E a maneira como eles abraçaram a equipe, sabendo das dificuldades que estávamos passando desde a minha chegada aqui, é um fato assim que eu tenho que enaltecer, reconhecer e reverenciar. Então, obrigado a todos que têm comparecido, prestigiado, com paciência, levado o time a bons resultados. Dorival, você comentou agora sobre o cuidado com os jogadores para que eles não tenham lesão, não tenha caso de lesão. Meio de semana você tem um jogo decisivo da Copa do Brasil, tem uma boa vantagem já contra o Sport. Fim de semana, viagem em Porto Alegre, enfrentar o Grêmio. Você já pensou nisso? Deve segurar, de repente, um time mesclado na Copa do Brasil agora, por já ter vantagem, por poupar alguns jogadores, segurar casos de lesão? Ou força máxima, porque é um jogo mata-mata decisivo? O jogo mata-mata, não tem volta, não podemos errar. Nós temos que ter, primeiro, receber os jogadores de volta, sabemos as condições de cada um, até porque depois que tudo esfria, que a gente percebe, né, que eles sentem algum desconforto, alguma coisa. Até outro dia não imaginava que perdêssemos o Arboleda por 2 jogos em sequência e, de repente, acabou acontecendo. Quem sabe tenhamos a volta de pelo menos um deles, ou talvez até dos 2, já seriam importantes, mas temos que ter calma, paciência e continuarmos esse trabalho coordenado, vendo quem colocar, para que no jogo seguinte sempre nós tenhamos uma equipe forte e inteira, em condições de poder repetir as atuações que nós temos tido. Aqui, Dorival, boa noite. Eu não sei se algum companheiro já te perguntou isso hoje, mas são 11 jogos, né, no seu comando, 7 vitórias, 4 empates. É lógico que os resultados são muito importantes para o clube nos campeonatos, mas na sua visão, ali na beira do campo, o que mais te agrada nessa equipe? O que você vê e se orgulha de ter conseguido implementar nessa equipe do São Paulo, que vem com essa sequência tão boa aí no seu comando? Não é implementar, eu acho que é uma sequência. É uma sequência e eu estou tentando aproveitar tudo. O principal é o espírito que a equipe vem tendo. Todos estão aceitando aquilo que foi proposto. Eu falei que todo o elenco jogaria, e é o que tem acontecido. Raras exceções que ainda não tiveram uma oportunidade. São raros. Os jogadores aceitaram tudo isso. Existe uma dedicação muito grande em treinamentos, em jogos. Eles não param de correr em momento nenhum. Hoje, eu não tinha dúvidas que nós teríamos muitas dificuldades por tudo aquilo que nós passamos ao longo da semana. Foram um treinamento com exigência e apenas mais um treinamento com uma carga mínima de trabalhos. E a resposta foi muito positiva. E, principalmente, a organização que está existindo em campo.
porque nós estamos superando tudo isso e aproveitando o máximo possível cada período de treinamento, fazendo com que os jogadores percebam rapidamente, mostrando em vídeos, mostrando as correções, e essas correções têm sido assimiladas, e a cada rodada a gente sente uma confiança um pouco maior de poder fazer aquilo que cada um saiba fazer. Eu acho que isso sim nos enche de orgulho em razão de tudo que eu estou presenciando. Primeiro, a aceitação, e segundo, essa organização que está existindo, que está nos levando a resultados importantes. Eu espero mantê-lo o máximo possível, porque é um momento que esses jogadores têm que aproveitarem, valorizarem e principalmente vivenciarem tudo isso, para que se sintam confortáveis e confiantes cada dia mais. Dorival, boa noite. Ali na zona mista, o David falou que você teve um papel importante nesse período de recuperação, pelo diálogo que teve, pedindo para ele ter paciência, que ele voltaria na hora certa, né? E ele voltou decidindo a partida, né, neste sábado. O David chegou ao São Paulo como um jogador indicado pelo antigo treinador, pelo Rogério Ceni, e teve a primeira atuação com você justamente nesse jogo contra o Goiás. O que na tua visão ele pode acrescentar ao elenco e o que você pensa pro David para agora que ele tem condição de colaborar com o São Paulo? O David, ele sempre teve, né, uma característica única que talvez nos falte nesse momento, né? Uma puxada muito forte, né? E isso ele fez brilhantemente na equipe do Fortaleza, em muitos momentos também na equipe do Inter. E eu espero que ele repita aqui dentro. O Rogério, que o conhecia muito bem, fez a indicação. Eu não tenho dúvidas que foi um jogador que, para ele, chamou atenção e muita, deve tê-lo ajudado bastante para que ele pedisse, batesse muito em cima do nome, né? Eu acho que é uma questão agora de tempo, temos que ter calma também com o David. A mesma situação do Alexandre, né, que eu acabei de falar. Ele vai ganhando consistência, ele vai ganhando uma vivência um pouco maior. A gente sabe muito bem que é um período longo, né, de recuperação, e que o jogador leva, às vezes, um tempo. Ele acaba oscilando, né, nesse processo, e é um fato natural. Por isso, nós temos que ter muita paciência, para que ele não perca esse ímpeto inicial, mas que ele busque cada dia mais uma condição que o faça melhorar na sequência dos jogos. Dorival aqui, boa noite. Até pegando o gancho da pergunta do Gaspar sobre seus números aqui no São Paulo, o senhor consegue fazer um bom trabalho no Ceará, na sequência assumiu o Flamengo conquistando Copa do Brasil e Libertadores, e agora uma invencibilidade no São Paulo. Diante dos seus trabalhos, Dorival, o que o senhor conseguiu evoluir como ser humano e como treinador? Eu falo como ser humano porque os jogadores do São Paulo, quando passam na zona mista, falam muito sobre a evolução emocional que a equipe vem tendo diante do seu trabalho. Eu acho que esse lado aí eu sempre desenvolvi. Eu fui atleta e eu sempre dei muito valor ao lado humano, pessoal, o contato do treinador com o atleta. Eu acho isso fundamental. E principalmente com quem não esteja atuando. Porque são esses que mais nos preocupam e que mais mereçam, talvez, a nossa atenção. Eu sempre fiz isso em todos os clubes que passei. De um modo geral, minha carreira, graças a Deus, peguei aí 7 equipes em zona de rebaixamento e tenho aí quase 20 disputas de finais, sendo 12, 13 conquistas e 5 vice-campeonatos. Para mim, assim, a cada momento me preenche um pouco mais. Saber que o teu trabalho está sendo observado, avaliado naturalmente, questionado em alguns momentos, exaltado em outros, mas isso não me faz mudar em sentido nenhum, podem ter certeza. Para mim, se eu tivesse hoje aqui vivenciando um momento difícil no São Paulo, eu também teria a mesma tranquilidade e equilíbrio, porque eu confio no meu trabalho, eu sei que ele possa fazer com que equipes melhorem. Logicamente que eu busquei, durante toda a minha carreira, que eu encontrasse caminhos para cada equipe. Não tem um processo definido de trabalho. Em cada equipe que eu chegue, eu implanto alguma coisa que eu perceba pelas características dos jogadores. E eu acho que isso que te faz evoluir como profissional. Mas no sentido assim humano de todo o processo, eu acho que isso daí é fundamental, e eu sempre tive essa maneira de pensar em relação aos profissionais. Você tem que
passar respeito para que você também o seja. Eu acredito que me acompanhe desde a minha primeira equipe, desde do primeiro momento que eu fui auxiliar técnico. Eu convivia muito mais com o atleta do que propriamente com a comissão, porque eu queria saber do atleta o que ele sentia, o que ele passava, o que ele percebia, quais eram os problemas que ele enfrentava, para que a gente pudesse, de uma maneira ou de outra, auxiliá-lo. E eu acho que isso daí nos acompanha ao longo de todo esse processo. Ô Dorival, em cima dessa sua resposta, até pegando a situação sua no Flamengo, era um super vencedor e mesmo assim tomou uma rasteira dos dirigentes. O quanto o treinador pode ficar feliz no futebol brasileiro? Você com 11 jogos invictos, tem direito de ficar feliz? Não, porque os nossos desafios, eles acontecem a cada 2 dias e meio, no máximo. Então, a hora que eu sair dessa porta aqui, eu já vou estar pensando o que nós vamos fazer no dia a dia para o jogo do meio de semana e depois o jogo do final de semana. Então, e também não vejo a situação do Flamengo como uma rasteira. Eu entendo, acharam conveniente que não fosse feito um novo contrato, sempre respeitei isso. O período que lá estive, fui muito bem tratado, só tenho a agradecer. E o carinho que eu recebo do torcedor do Flamengo, como de todas as torcidas que eu passo, me impressiona e só tenho a agradecer tudo que eu vivi, 3 passagens nesse clube, que para mim foram fundamentais e importantes no meu crescimento profissional. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior.